Fala, leitor! Será que as religiões foram criadas só para satisfazer e nos fazer sentir bem? Confere aí. Continuamos então falando sobre esse livro, C.S. Lewis, Richard Dawkins e o Sentido da Vida. Esse é o segundo vídeo de uma série de 4 que eu vou fazer sobre o livro. Vale ressaltar que eu estou lendo ao decorrer do que estou fazendo os vídeos, para me ater bem ao conteúdo de cada capítulo e não adiantar os assuntos. Hoje em dia, vivemos um momento muito relativista, cada um cria sua verdade com base nos seus gostos. Os ateus, motivados pelo pensamento de Freud, atribuem à religião um meio para a realização de desejos. Eles dizem que as pessoas criaram as religiões para satisfazer suas faltas. Por exemplo, pessoas que perderam seu pai criam um Deus que é pai. Porém, até o ateísmo em algum sentido cai nesse problema, pois há um desejo dos ateus que Deus de fato não exista, pois se ele existir, eles terão que assumir as consequências da existência dele. McGrath vai afirmar que nem Lewis e nem Dawkins se apoiam nessa ideia. Os dois creem que é necessário que a nossa vida seja baseada em algo verdadeiro e real, e não em algo que me faz apenas me sentir bem. Mas aí surge a dúvida, podemos provar que as nossas crenças são verdadeiras? Podemos provar que Deus existe? Se você está gostando do vídeo, não deixa para curtir depois. Deixa logo o seu curtir para esse vídeo alcançar mais gente. Então, Lewis, ele se utiliza de um método de defesa da fé que se baseia principalmente na adequação de como as nossas experiências humanas se encaixam naturalmente e plausivelmente dentro da maneira cristã de se enxergar as coisas. Lewis demonstra que o senso de moralidade contido no homem levanta uma suspeita de que há algo que está dirigindo o universo. Há desejos que não são satisfeitos na nossa existência sobre essa terra, que ansiamos algo que transcende a nossa existência terrena. Para Lewis, o cristianismo dá um foco mais nítido para uma visão de mundo. Para Lewis, quanto maior os indícios que podem ser satisfatoriamente acomodados por determinada visão da realidade, mais confiável essa visão provavelmente será. Lewis sugere que julguemos um conjunto de crenças com base na capacidade desse conjunto de dar sentido às coisas. Não que Lewis creia que a cosmovisão cristã tem a resposta para tudo, mas que frente às outras cosmovisões, ela oferece uma visão mais ampla e que se acomoda de melhor maneira na realidade que nos é exposta. Porém, assuntos como o problema do mal e o sofrimento ainda demonstram que a nossa realidade é complexa e confusa, mas que mesmo assim encontra mesmo nos pontos mais espinhosos o cristianismo como a melhor resposta. Por Dawkins vir de um contexto científico, a evidência é algo necessário para ele, algo de que, de certa forma, ele está certo. Nenhuma fé pode ser totalmente cega, devido ao perigo de se tornar totalitária. Entretanto, a questão evidencial é lidada de maneira um pouco simplista por Dawkins, como se fosse algo só, tem ou não tem evidência. Isso se demonstra simplista, pois a evidência não é assim encarada nem mesmo pela ciência. Há uma diferença entre total ausência de evidências para a ausência de evidências que comprovem totalmente. Nem tudo vai ter evidências refutáveis, porém não quer dizer que não tenha evidências plausíveis. Dawkins pula muito rápido no pensamento de que se algo não pode ser provado, então isso é falso. A ciência avança justamente sobre esse ponto que evidências melhores geram teorias melhores. Há um desenvolvimento nas teorias científicas. Não porque algo no passado não foi provado pela ciência que era falso, apenas não se tinha evidências conclusivas para dizer que é verdadeiro ou falso. Por muito tempo, o homem acreditou que o Sol era o centro do universo, algo que o cristão Galileu tratou de desenvolver e demonstrar evidências que apontavam ao contrário. Alistair comenta que Lewis é feliz em demonstrar em seus escritos que o objetivo dele não é provar que Deus existe, mas que há evidências existenciais que levam a crer em um sentido primeiro ligado ao Deus cristão. As tentativas filosóficas e existenciais não podem dar uma precisão matemática e lógica quanto ao sentido da vida. O casaco da cosmovisão cristã, para Lewis, serve melhor e responde mais coisas que os demais casacos das outras cosmovisões. Não que elas estejam completamente erradas, elas em certo sentido servem, mas não tão bem quanto a cosmovisão cristã. Os critérios de Dawkins para a evidência acabam em algum momento se tornando confusos, pois da mesma maneira que não podem apresentar argumentos refutáveis para a existência de Deus, também não podem apresentar evidências refutáveis sobre a não existência de Deus. O que me garante que o que guardo na memória é de fato o que eu tenho vivido, ou que tudo lá fora não é uma grande matrix. Nós estamos cercados por várias crenças básicas.
Algumas coisas estão além da prova absoluta, mas apesar disso acreditamos que somos justificados em acreditar nelas. Se Dawkins aplicasse seus critérios às suas próprias crenças, assim como aplica às crenças religiosas, será que essas crenças passariam por esse teste? Alistair escreve: a fé não é somente um conjunto de doutrinas sobre o transcendente, mas também um conjunto de compromissos sobre como entendemos nossos semelhantes e a eles reagimos. Por fim, Alistair fecha o capítulo dizendo que a fé não tem relação com o fugir da razão humana. Ela diz respeito a reconhecer e transcender limites da razão, em vez de permanecer preso na gaiola de ferro do racionalismo. Quais os temas que você mais gostou que foram abordados? Comenta aqui embaixo. Outra coisa, se você conhece alguém que precisa ver esse vídeo, já compartilha com ela. Até a próxima!